paciente não precisava, mas foi parar na UTI. Por quê? Porque o motorista da ambulância, o técnico, o enfermeiro e o médico que cuidaram desse paciente precisavam de propina. E o paciente, que só precisava de glicose, recebeu uma injeção que provocou de propósito o coma. É isso mesmo que você entendeu. Pacientes tiveram um quadro de saúde piorado para que assim tivessem que ser internados em UTIs. No caso, UTIs de hospitais particulares. Médicos, técnicos de enfermagem e até motoristas de ambulância são acusados de envolvimento no esquema. Adriana sofreu um acidente de carro e desmaiou. Só viu onde estava 10 horas depois de ser socorrida pelo SAMU. Eu fiquei muito tempo desacordada. Já na UTI? Já na UTI. Adriana diz que não teve ferimentos graves e, mesmo assim, ficou 2 dias numa unidade de terapia intensiva em Goiânia. Júnior dos Santos é motorista do SAMU. Confessou ao Ministério Público ter recebido R$300 de propina para deixar Adriana na UTI, mesmo sem ela precisar desse tipo de atendimento. E mais, disse que foi corrupto outras vezes. Quantas vezes o senhor recebeu esse dinheiro? Olha, quantidade exata não lembro, mas foi poucas vezes, 4 vezes mais ou menos. O Ministério Público investiga se Júnior e outros 18 funcionários do SAMU receberam propina para levar pacientes que tinham plano de saúde para UTIs particulares. Assim, o lucro dos hospitais aumentava, já que o tratamento em UTI é bem mais caro que o convencional. 19 hospitais são suspeitos de pagar suborno de até R$15 mil para socorristas e médicos. É uma investigação que deixou todo mundo assim, estupefato, né? Pela forma que investigados agiam, né? Aproveitando no momento de fragilidade das vítimas para obter ganho financeiro. O SAMU recebe dinheiro público e, na maioria das vezes, é gerenciado pelas prefeituras. Geralmente vão um motorista e um técnico de enfermagem na ambulância. O médico fica numa base do SAMU e decide para onde o paciente vai ser levado. As pessoas que não têm plano de saúde, elas são levadas ao pronto-socorro público mais próximo do local da ocorrência. Já os pacientes com plano de saúde podem ir ao hospital privado conveniado do seu convênio, ou para o SUS, a depender do seu estado de saúde. O que estiver mais próximo do local da ocorrência, ele pode ser levado. Os servidores não tinham interesse em trabalhar na periferia, porque é uma região em que as pessoas não possuem condição aquisitiva e não possuem plano de saúde, o que dificulta a negociação entre o servidor do SAMU e o dono da UTI. Agora, veja outro absurdo. Uma pessoa que trabalha no SAMU contou ao Ministério Público que uma vez atendeu uma vítima de AVC, acidente vascular cerebral, nesta rua. O lugar fica bem próximo de hospital, mas por causa da propina, o paciente foi levado para uma UTI que fica bem longe daqui. A distância, quase 5 quilômetros. Foi esta funcionária que não participa do esquema que testemunhou tudo. Ela disse como foi a conversa que teve com o médico do SAMU. Doutora, estamos de frente e o paciente está grávido. Não, é para ir para outro lugar que eu estou mandando. O Ministério Público investiga se todas as pessoas que foram parar na UTI realmente estavam em estado grave de saúde. A suspeita é de que, em alguns atendimentos, esse estado grave tenha sido provocado de forma criminosa por funcionários do SAMU. Alguns servidores, com a ganância de receber um dinheiro ilícito e fácil, realizavam o rebaixamento artificial do nível de consciência de alguns pacientes. O motorista do SAMU, Diego Fernandes, explicou que os pacientes recebiam sedativo. O diazepam era um deles e apagavam. Teve caso de paciente cair, bater a cabeça, lúcido, aplicar medicação no paciente, o diazepam, o paciente apagar, chegar no hospital e falar, bateu a cabeça e está apagado desde então. Quanto você pegava em média? Em média, por mês, uns 700 a 150 reais por mês. Prática lamentável. As drogas sedativas podem ter efeitos no sistema respiratório, com depressão respiratória, até parada respiratória, parada cardíaca. O advogado de Diego Fernandes disse que seu cliente não comandava o esquema e que ele não cooperou para aumentar o nível de inconsciência dos pacientes. O motorista do SAMU, Júnior dos Santos, contou ainda que atendentes não deram glicose para uma pessoa de propósito,
só para agravar o estado de saúde. Pegou paciente com hipoglicemia, que é a taxa de açúcar baixa no sangue, e enfiou na UTI. Sem dar glicose. Sem dar glicose. Aí, deliberadamente não administrou glicose. Em nota, o advogado de Júnior dos Santos disse que a inocência dele vai ser provada durante o processo. A instituição SAMU, ela presta um serviço relevante há algum tempo em todas as cidades brasileiras. Agora, desvios têm que ser apurados e punidos exemplarmente. O SAMU de Goiânia é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente está fazendo uma investigação de 1.300 prontuários, uma perícia nesses 1.300 prontuários, para justamente tentar achar se houve ou não lesão ou prejuízo à saúde de algum paciente. O senhor é dono de UTIs? De alguma empresa que representa? Não. Nem a esposa do senhor? Não. Mas o Fantástico apurou que até 2014, quando já era secretário, Fernando Machado tinha uma empresa que gerencia UTIs. Naquele ano, ele passou a sociedade para a mulher, a médica Vanessa Gomes Maciel. Essa empresa também é alvo do Ministério Público. Há pessoas investigadas pelo pagamento de vantagem, de propina, para que ocorresse direcionamento irregular de pacientes. Voltamos à prefeitura. Secretário, vou repetir a pergunta que eu fiz da última vez. O senhor tem alguma empresa que gerencia UTIs? Não, não tem. E a esposa do senhor? Sim, ela tem uma empresa que fica no município de Aparecida de Goiânia. A gente estava se atendo aqui, então houve esse equívoco realmente de entendimento, até por minha parte. Agora, o senhor se sente confortável nessa investigação, sendo que a empresa da esposa do senhor foi alvo da investigação? Tranquilamente. Nem eu, nem minha esposa cometemos nenhum tipo de ilícito. Os atendentes do SAMU acusados de corrupção foram afastados. Todos os envolvidos no esquema podem ser condenados a 20 anos de cadeia. Você não pode confiar nos profissionais que estão ali para te ajudar. Hoje você não tem direito de sofrer um acidente e ser lesada.